Olá, bom dia a todos. Bom dia! Então, vamos lá, recapitulando. A gente atrasou uns minutinhos porque o nosso som não está muito legal. Então, você que está entrando, esses segundinhos agora para a turma tá conectando com a gente, dá um joinha, manda um avisinho se estão ouvindo a gente bem. Se der alguma falhadinha no áudio, por favor, escreve aí, ó, falhou o áudio, não tá legal, pra gente saber, tá? Peço desculpas aí, mas a internet não quis ajudar hoje. Mas o dia tá lindo. E ó, tem só coisa boa, a animação gostosa. tá boa, só coisa boa, gostosa. É aulão, hoje é aulão, hoje é aulão. E a gente já vai começar direto, né, Ana, a explicar a dinâmica, como a gente sempre faz, para que eles possam acompanhar em casa, todo mundo possa acompanhar em casa. Então, o tema hoje é como elaborar um banana bread funcional. Tá. Como elaborar, porque a gente vai passar passo a passo os ingredientes aqui, explicando a importância de cada um, as substituições, o porquê que ele se compõe dessa forma. Por esse motivo, a gente já tem um pão aqui pronto. Já postamos na segunda esse pão, na terça. Ontem eu fiz mais um pão. A Fárida acho que não aguenta mais comer o pão, porque olha, foi pão essa semana, hein, Fárida? Foi pão, mas tá no congelador também esse pão. Tá no congelamento aí. Extremamente aromático, você tá sentindo? Nossa, tá muito gostoso. Hoje tá muito gostoso. Tá muito gostoso. O nosso set de filmagem tá apetitoso. Então, como a aula rende o assunto em torno de como elaborar, e ele demora cerca de 40 minutos para assar, na minha casa 35 minutos com essa composição de farinhas, tá? Quando a gente muda as farinhas, isso pode mudar também. Ah, legal. A gente vai falar isso durante a elaboração. Por isso que ele já tá pronto aqui. Vocês vão entender a elaboração e o pão vai pro forno e uma foto linda dele, vocês já viram no nosso feed, tá? Tá. E até um detalhe que eu queria pedir pra vocês, tá? Vocês que estão seguindo a gente já das outras lives, desde da inicial, né, Fárida? A gente agradece a presença de todos, mas eu queria um detalhe. A gente tá mudando algumas coisinhas, então se vocês querem pegar todos os pulos dos gatos da receita, do modo de preparo, vocês têm que assistir essa live. Boa, tá? boa, Ana. Eu tô avisando vocês, porque assim, é o trabalho da Fárida, é o nosso trabalho, então acho que é legal mostrar os utensílios, mostrar como é feito. De vez em quando a gente até pode pôr no texto, mas não fica claro 100%. Então eu estou fazendo esse call, pedindo para vocês que mandem um aviãozinho, mandem essa live para a turma e avisem. O modo de preparo vai estar a partir de hoje, sempre na live. Sempre na live. Tá E bom? a lista de ingredientes e a A quantidade gente dos sempre vai ingredientes estar postando para descrita. vocês, descrito. Daí, tem mais de uma receita, mais de um preparo. A gente vai estar sempre fazendo em 2 etapas por causa dos caracteres do Instagram. Mas a gente pede para vocês que vocês assistam a live, né, Fárida? Pra dar, né? Prestigiem o conhecimento. Exatamente, que a gente tá passando porque aqui. a gente não tá só passando, tem que cortar, tem que picar, tem que pôr no bowl. Tem toda uma outra coisa que a gente passa de informação que se vocês só forem ler a receita, vocês vão perder no dia a dia. Exatamente. Né? Não sabe como manejar, como aplicar isso na rotina. Exatamente. E aproveitando, se vocês aí estão, mande os selinhos, a gente agradece, é para os insumos, para a gente estar aí podendo agregar, quem sabe, uma carne, uma coisa diferente. Uma cenoura. A cenoura tá caro. Brincadeiras à parte, quem acompanha a gente sabe do que a gente está falando. Mas, Fárida, eu vou deixar você começar, porque tem muito assunto hoje, né? Isso, então para acompanhar o Banana Bread, porque a gente também gosta de comer bem aqui, né? Então a gente faz pra gente, a gente aqui come também. A gente vai preparar uma geleia de frutas vermelhas, que é muito prática, muito fácil. O Banana Bread combina muito bem com a geleia. Geleia com pasta de amendoim, com banana bread, nossa, que delícia! A gente vai fazer uma foto depois mostrando essa combinação para vocês, para que seja aí uma sugestão, claro, para o Dia das Mães que está chegando, para quem nunca fez um banana bread, quiser presentear a sua mãe, a sua vizinha, a sua avó, a sua tia, qualquer mãe aí, com este pão de banana, ela vai adorar. E um potinho de geleia também, né? Nossa, imagina que legal, é ganhar um super potinho presente de geleia. Mas isso aqui são receitas pra vida, pro nosso caderno de receitas, tá? É aquela receita saudável que dá para usar todo dia, desde que tenha um planejamento, né, Fárida? Não vou precisar da tampa, Fechou. tá? Tô com a nossa panela aqui da Neoflan, de alumínio, com revestimento 100% em cerâmica, tá? Antiaderente. E aqui dentro nós vamos colocar 400 gramas de frutas vermelhas.
Vejam que interessante, aqui elas estão 100% congeladas. Nós já compramos um mix delas congeladas. Prontinho, mix de frutas vermelhas congeladas. Tiramos do congelador e elas vão totalmente congeladas para a panela, tá? Ah, Farida, eu quero fazer com tudo fresco. Faça com tudo fresco. Aqui tem morango, amora, mirtilo e framboesa. Não tem alguma delas, pode deixar sem. Tem só morango, só mirtilos, pode fazer com uma delas também. Essa combinação fica mais, como é que posso dizer? Harmonioso? Fica mais harmonioso, tá? Uma que dá pra fazer 100% assim também é a de morango. Sim. Mas aí eu não faria com o açúcar de coco, que é o que a gente vai colocar. Tá. Mas o que eu mais faço em casa é morango com mirtilo. Ah, legal. Morango com mirtilo. Sabe qual que é a dica aqui, Ana? É a seguinte. Quando você se deparar com frutas numa promoção ou na estação, aqui em Curitiba tem supermercados que fazem boas promoções de mirtilo. Sim, dependendo da época. Que fazem, ou tem uma quitanda perto da minha casa que eu compro morango que vem direto Do produtor. lá do produtor. Eu compro e congelo. Então, assim, eu quero fazer a geleia, eu tenho a fruta congelada. Porque às vezes você quer fazer essa geleia, você vai lá e vai pagar um mirtilo muito mais caro. Então, aproveitar a estação e promoção para congelar e você fazer geleia. Ah, Farida, eu não tenho 400, tenho 350, vai dar certo. Tá? Então, se variar um pouquinho, não vai perder. Eu tenho 200. Vai colocar a metade aqui do açúcar. Vai dar metade dos ingredientes, vai dar tudo certo. Ou seja, se você tem 50%, reduz 50% dos ingredientes, mais ou menos, mas em tudo média. certo. Só que como elas vão reduzir muito, porque vão perder essa água na panela, então essa aqui é uma quantidade que vai nos render, esse bol aqui, uma quantidade de um pote de geleia, tá? De um pote de geleia. Vou colocar tudo aqui, poderia continuar falando, ponha mais isso, ponha mais aquilo. Gente, é só a fruta, não precisa de água, tá? Ah, mas aqui, se eu colocar a fruta fresca, ela não tem a água, que tem a fruta congelada. Não tem problema, porque vai reduzir, vai né? cozinhar e vai reduzir, tá? Já vamos ligar aqui. A pessoa que não sabe mexer no... Só peraí que eu acho que eu... Tudo aqui na panela, tá? O fogo tá desligado ainda. A gente vai colocar aqui suco de limão, tá? O limão que você tiver em casa. Eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de sopa. Vai dar mais ou menos uns 30 ml, tá? Para essa quantidade, uns 25 ou 30 ml. Poderia dizer para você meio limão, mas não sei qual que é o limão que você tem. E não sei qual é a quantidade que vai sair desse meio limão que você vai espremer, mas é muito pouquinho, tá? As frutas são ácidas, mas o limão aqui ele vai fazer uma regulação também da acidez de todas as frutas e vai também agir junto com o açúcar, tá? Aqui a gente vai estar utilizando açúcar de coco, pode ser o demerara, pode ser o mascavo, também pode ser adoçante, tá? Xilitol, eritritol, se cabe na sua estratégia nutricional, se faz bem para você. Eu não utilizo adoçante na minha culinária, então a minha preferência aqui nessa geleia é o açúcar de coco, porque traz um sabor muito especial e porque também traz uma cor mais intensa aqui dessa geleia, que já é naturalmente bem intensa, porque essas frutas vermelhas vão ficar bem brilhosas. É só colocar aqui por cima, não tem segredo. E o último ingrediente é a canela em rama, tá? O pau de canela. 1 a 2. Às vezes a gente pega uns muito fininhos, assim, sabe? Pode colocar 2. Esse aqui tá bem grosso, eu vou colocar 1. E ele vai ferver aqui no meio, tá? Aqui... Temperatura, Farida, você viu que eu me bati um pouquinho, mas já tá tudo ligado, eu deixei 600. Você vou aumentar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho agora no começo, tá? Gente, aqui a gente faz ao vivo mesmo, tá? Quando não liga o cooktop, a gente faz... Não tem problema. Isso daí a gente... Essas frutas vão começar a cozinhar, vão começar a se soltar. Aí você pode amassar com um garfinho. Você pode depois bater e deixar num formato de purê, se você quiser. Você pode deixar mais rústicas, frutas mais inteiras, mais pedaçudas. O fato é que a gente vai encontrar aqui o ponto de geleia. Exatamente, sabe? Deixar no ponto certinho, no ponto de geleia.
ponto de geleia. É muito rápido. Enquanto elas vão cozinhando aqui, a gente já vai falar do nosso banana bread. Legal. Fazer as primeiras misturas, até porque a gente perdeu um pouquinho da nossa hora aqui para não deixar passar muito. Certo. Vamos ligar o forno já? Vamos, beleza? Banana bread, o nome já diz, né? É um pão de banana. Então, a gente vai utilizar utensílios para que ele traga o formato de um pão. Sim. Né? Então, vamos pegar... Cadê os nossos utensílios aqui? Ó, temos assim. 20 centímetros, né? Essa aqui é uma forma de pão de 20 centímetros. E, Ana, a hora que a gente terminar aqui o preparo da receita, que eu for porcionar, o pessoal vai falar assim, era por isso que eu errava o meu banana bread. Sabe por quê? Porque a massa vem até aqui em cima. Ah, ela sobe. Não, a massa crua, ela vem até aqui. Ah, entendi. Ele não cresce nada. Ele dá uma leve expandida. Uma leve expandida. Não é aquele tipo bolo que vai ficar fofinho e crescer. Então, o que acontece? As pessoas querem ter esse efeito aqui. Aí, quando elas começam a colocar aqui na forma... Acha que vai cair. Acha que vai cair e coloca numa forma maior. Ah, daí fica baixinho. Fica baixinho assim. E é o que eu entendi. mais recebo de fotos das minhas seguidoras que produzem essa receita. Um banana bread, assim, numas formas desse tamanho. Mas daí não dá. Baixinho assim. Uma delícia, a receita é a mesma, mas não tem esse aspecto de pão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa receita tem uma coleção de farinhas que não vai fazer um crescimento de multiplicar aqui dentro o tamanho. Sim. Então, a gente vai encher até em cima. E legal, Fábio, você Sem falou medo. daí do tamanho dela ser retangular. Mas eu posso estar usando de outro material, correto? Eu posso estar usando essa de alumínio ou tá... Eu já deixei até uma preparada aqui. É o que o Essa pessoal daqui mais gosta de usar. de silicone, né? De silicone. É o que o pessoal mais gosta de usar. Tá. Qual que é a diferença aqui pro nosso pão? Isso que a gente Isso aqui quer vai ficar saber. com cara de pão, tá? Tá. Por quê? Porque isso assa, isso cozinha. Ah, legal. Então a diferença é o material da forma vai interferir também no tipo do pão que a gente vai ter. Do tipo do resultado. Tado. Vocês viram que ontem eu tirei da forma e quando eu virei, chegava a ter uma casquinha. Ah, que do lado de fora, né? Assou. Aham. Quando você tirar da silicone, não Não vai vai estar ter. assim. Não vai estar legal. assim. Ele vai estar mais cozido. Tá. Aí vem aquela importância de transferir para uma grade de Pra poder resfriamento fazer corretamente. para poder tirar aquela umidade do fundo. Mas o silicone deixa a receita mais úmida do que aqui. Ah, legal. Então depende também do jeito que você quer. Deixa mais úmido. É bom? É. Nossa. Uso. A verdade é que depois que eu descobri o desmoldante, Fica mais fácil, eu né? uso aqui, porque eu tenho formas que eu já untei, enfarinhei, e eu não tive o resultado que eu tive com o desmoldante, que foi esse produto que eu mostrei ontem aqui que eu estou utilizando. O desmoldante a gente tem ele em dois tamanhos, né? Segura Esse aqui. o maior, o menor. E o legal dele é porque é muito prático, gente. Você usa um pouquinho, você vai ver que é um pouquinho só. E nossa, você vai ter um resultado para desenformar muito prático, né? E daí, vou dar uma outra dica para E quem... não é só para doce, tá, gente? Dá para usar pro salgado também. Sim, tortas de legumes, Tudo. enfim, É. tudo. Vou dar uma outra dica para quem tem isso daqui. E gosta, ai, Fábio, eu gosto, me dou bem com a silicone, o meu banana bread dá certo. Mesma coisa, ó, vai encher até aqui. Ah, legal. Então vai encher proporcionar aqui. até aí. Mas a dica é você fazer isso aqui dentro do forno. Então, Ana, quem comprar aqui na Regali vai comprar as duas, tá? Entendi, porque daí vai ter a questão da forma do assar do alumínio, mas fazendo... Não vai fazer muita diferença. Sabe o que vai acontecer no silicone? É uma receita pesada. Ele vai ficar ele um pão. não vai abrir. Ele vai ficar um Entendi. pão meio arredondado. Entendi. Ele fica... Tem silicone que é um pouco mais rígido. A gente tem algumas formas de silicone que ela chega até um ferrinho aqui. Sim, pra sim, ela sim. não abrir. Pra ela não abrir. Exatamente. Então, quando ela é essa mais maleável, coloque aqui dentro e asse assim. Entendi. Pra manter o formato do pão. Para manter o formato do pão, essa apresentação que é o que as pessoas falam, Fábio, fica tão lindo. E eu falo, gente, é o utensílio, é a forma de untar, é a forma de você levar ao forno que faz essa diferença na apresentação. Essa apresentação eu gosto muito para fins de congelamento. Sim, pra você poder, né, não perder a comida e tá utilizando. Esse assunto eu falo há muitos anos no meu Instagram, inclusive
Foi uma das primeiras receitas que eu aprendi a cozinhar há muitos anos atrás, quando eu comecei a cozinhar. Foi uma das primeiras receitas que eu aprendi nessa linha, assim, com as farinhas funcionais e tudo mais. Essa aqui pode deixar aqui. Tá? Então a gente corta assim, todo em fatias, como vocês estão vendo aqui, ó. Hoje a gente já tem um pré-feito. É um pré-feito para congelar. Então eu gosto muito dessa apresentação para isso. Mas me dá aquela rosinha ali, porque eu tenho uma em casa e dá um alvoroço quando eu faço. Mostra ela pertinho, quando eu faço nessa. De pertinho. Já te respondo a quantidade de açúcar que perguntaram. Pessoal adora fazer nessa receita, nessa forma. Adora. Eu brinco que é a forma de fatia, gente. Então você já fica aqui com as fatias certinho, né? Do pão, do bolo, do doce. Ana, mais um truquezinho aqui, ó. Quando a forma de silicone é nova, nós precisamos untar. Sim. Então, assim, bota lá no kit da Regalia um desmoldante, a forma de silicone, essa forma para pão, porque você vai ter que untar pelo menos as 3 primeiras vezes. Sim. A forma de silicone, para depois você ficar livre de que ela não precisa ser untada, porque esse também é um benefício dela, né? Sim. Entretanto, tem receitas que ainda assim pode agarrar no fundo. Eu aqui na loja, eu tenho um costume, apesar de ser uma forma de silicone, eu sempre indico unte. Na dúvida, para você ter um bom resultado, unte. Ou fazendo tradicional, ou usando desmoldante. Principalmente essa rosa ali, ó. Sim, porque ela é cheia dos cantinhos, das laterais, tá? Ó, Tatu mandou perguntando aqui as quantidades dos produtos. Depois vai ficar açúcar e morango. Aqui nós temos 400 gramas de frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora e framboesa, um pouquinho de cada, tá? Pode ser mais de uma, menos de outra, pode tirar uma ou duas, ficar só com 2, dá tudo certo. Aqui, ó, na minha panela agora tem água, que tá então cozinhando com 2 colheres de sopa de suco de limão, 2 colheres de sopa de açúcar de coco, que pode ser qualquer outro, inclusive adoçante, mas eu insisto que coloque um pouco dessa doçura aqui para quebrar um pouco da acidez. Sim. Fica muito... realça, tá? Realça aqui. E a canela tá soltando seu sabor aqui dentro, ela é super especial nessa receita também, e a gente sente o gostinho do açúcar de coco também. Para quem tiver em casa, já vá pro açúcar de coco que vai dar super certo. Tá uma água aqui. Isso aqui ainda a gente vai espremer aqui e vai reduzir. E uma outra dica bem legal aqui para quem gosta do efeito da chia, das sementes de chia que formam um gel, é ao término, ao invés de deixar secar bem o fundo da panela com a geleia, deixar um pouco mais, não líquido. Assim, tá? É um pouco mais o líquido e colocar uma colher de sobremesa, mais ou menos, para essa receita de chia, para ela enxugar esse líquido e fazer esse gel. E daí também fica mais nutritivo com as fibras da chia, fora que isso aqui já é mega antioxidante, né? Então falamos os utensílios, vamos começar agora para... Deixa eu deixar aqui do ladinho. O pessoal tá mandando abraços ali, convidando o pessoal para participar. Eu agradeço. Chame mais gente que a gente, né, gosta bastante gente. E se tiver dúvida, pergunte, né, Fárida? A Tere, Karina, ó. Kelly também deve estar aí. Mari. Nossa, tem bastante gente. Não precisa ficar mexendo o tempo inteiro, tá, gente? Então vamos lá. Como que é as farinhas do pão? Vamos pensar na estrutura da receita. Nós precisamos de uma parte úmida e uma parte seca, tá? Então a parte úmida é banana, óleo, ovos, e eu não coloco na descrição na receita, mas sempre falo aqui na live que eu uso um pouco de açúcar mascavo dentro deste pão, tá? Por conta do açúcar trazer umidade, trazer cor, trazer sabor, trazer maciez. O açúcar faz isso. Então, quando a gente olha para essa receita aqui, a gente não... Para essa apresentação, você está vendo muito de perto aqui, Ana, e para quem fizer em casa, é importante que a pessoa entenda que isso não é um bolo. Sim, é um pão. Então, assim, não tem aquela fofura extrema, porque não tem uma xícara e meia de açúcar, não tem uma xícara de óleo. Aqui a gente tem uma estrutura de pão, tá?
O que diferencia ele estar mais macio ou um pouco mais seco é o conjunto de farinhas que a gente usa. Ah, legal. Eu, Fárida, pessoa física, gosto mais seco. Tá. E também percebo que os meus filhos gostam mais das receitas assim. Eu não sou uma pessoa que faço bolos úmidos, cremosos. Não sou. E no caso do banana bread, quando as farinhas elas estão muito úmidas ou o bolo tem um meio pastoso, meio úmido demais, a gente perde um pouco o tempo de conservação dele, assim, a temperatura ambiente pra gente consumir. Tá. Porque acelera a deterioração, tá? Ele vai acabar fungando, estragando rápido demais, tá? Então essa preparação mais seca, ela tem uma durabilidade maior. Isso quem faz em casa percebe. A mesma coisa as bananas. Deve ser com a banana bem madura, mas se ela estiver muito madura, você vai perceber que esse resultado aqui de armazenamento Também você vai ter que jogar pra geladeira. Você tem que fazer e jogar pra geladeira. Não dá pra deixar ela ao tempo. Isso. Ao tempo, assim, às vezes até de um bolo, sabe? Tipo, deixei na mesa, bonitinha, amanhã eu vou... Não, já vai ter estragado. Porque tem muita banana. Então, a gente tem a nossa parte líquida e a sólida. E a sólida que a gente vai fazer agora. Então, vamos começar aqui com a parte líquida. Primeiro ingrediente, banana, tá? Nada, gente. Aprendi com ela na outra live. É um liquidificador bom com copo de vidro. Com copo de vidro. Com copo de vidro. Fárida, quantas bananas? Quantas? Eu posso pegar uma banana caturra, tá? Caturra aqui na nossa região, nanica ou banana d'água em outras regiões. Tá. Com 50 gramas... E eu posso ter uma banana com 120, 150 gramas, da mesma espécie. Sim, porque tem a pequenininha e a grandona. E isso interfere diretamente no resultado da receita. Em uma receita mais úmida, olha o outro cheirando banana bread ali no nosso food styling que vai rolar depois. Isso interfere diretamente no tempo de assar dessa receita, porque quanto mais banana, que você perder a noção e colocar quantas você quiser, você vai ter uma receita muito úmida. Sim. Você vai ter um miolo muito úmido, porque a não ser que você coloque numa forma de furo, mas aí você vai descaracterizar o que é um pão. Sim, porque daí muda também de novo. Aí você vai ter um olhar de um bolo, assado, e daí quando você vai comer é um bolo mais seco, e não era pra ser um pão, era pra ter um corte de um pão. Entendi. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa pesar. Tá. Aqui, nós vamos usar 270 gramas. Tá. Ah, Fárida, deu 280, 265. Tá tudo certo, tá? Mas eu não consigo te dizer... Olha aqui quantas que a gente tem. 1, 2, 3, 4 e mais um pouco. Não tem que pesar. E eu já fiz banana bread com 2 bananas caturras, que as duas davam 270. Então, assim, precisa pesar a banana, é a primeira dica de hoje. Ou seja, tem uma balança em casa. Por quê? Porque você quer ser produtiva na cozinha e você não quer perder a sua receita, perder os ingredientes, jogar a receita fora então, ó, e ficar frustrada achando que nunca mais vai acertar. Então, a primeira dica é saber usar a forma correta, do tamanho certo até o topo com todos os ingredientes. Segunda dica, ter uma balança e usar as medidas corretas da receita. Isso. Então, para essa receita, a balança, ela vai nos ajudar com a banana, tá? Beleza, então tá. Então, a gente vai agora colocar a banana. Você quer? Não precisa, elas estão inteiras aqui, porque... Ai, dica que eu amo. Você pode fazer com banana congelada essa receita. Então você compra a banana, congela, deixa já no saquinho porcionado e daí só mistura. Porcionado e etiquetado, escrito 270 gramas para banana bread. Isso. Tá? Daí você só pega então, por exemplo, hoje é quinta e as tuas bananas estão mega maduras. E você não quer fazer hoje nem amanhã depois. Pesa e congela. Ana, quando você pesa e congela, depois de congelada, a banana ela tem o mesmo peso. Então, você pode pesar 270 e depois tirar aquele saquinho pronto para isso. Quer que eu vou mexer? Segura aqui. Eu só vou mexer um pouquinho aqui. E daí colocar direto aqui. Tá. Qual que é a diferença? Que na hora que você estiver manipulando, fica uma massa mais densa, mas não interfere em nada. Ah, mas e o fermento? O fermento reage com calor, com o gelado não, tá tudo certo também. Legal. É uma pergunta comum, tá? Olha quanta... Gente, parece um monte, tem 270, são 4 bananas, precisa pesar, tá?
Aqui nós temos 3 ovos e mais uma dica importante. Escolha ovos grandes, tá? Farida, aquela pergunta. Ovo caipira, ovo branco, ovo bege, ovo que eu tirei sarro outro dia. Tanto faz, né? É um ovo Tanto grande. faz, só que um ovo grande, tá? Tá. Ó, tá vendo aqui o fundinho, ó? Ah, legal. Começou a fazer aquele fundo de que você consegue ver o Você fundo da passa panela, a tá? espátula e você consegue ver o fundo da panela, O gente. que acontece aqui, Ana, com essa panela? Ela é antiaderente, então você tem que tomar cuidado, porque o ponto não é na panela. E mais uma coisa que sempre fala, É, que ela continua quer cozinhando. E você tem que desligar antes. Eu vou desligar, tá? Ah, mas isso aqui tá mole. Não, mas na geladeira vai endurecer, tá? Se você quer mais liga, você pode colocar a chia, tá? A chia. Podia ter trazido a chia aqui, mas não é sempre que eu coloco. Eu gosto de fazer a de morango com chia, enfim. A gente faz outro dia. É isso, vou fechar aqui. Tá. Cadê a tampa? A tampa agora eu tirei. A tampa. Eu sacaneando a Fárida. A tampa. Vou colocar aqui no potinho mesmo que a gente vai usar depois. Daqui a pouco eu dou uma mexida. Então, vamos para os ovos grandes. 3 ovos, tá? 3 ovos grandes, gente. Não pode ser pequeno, não. Dá pra fazer sem ovo? Essa receita não. Mas sim, banana bread, que foi estruturado para ser vegano sem ovo, aí sim. Essa não, tá? Essa precisa do ovo. Ovo grande. Aqui nós vamos colocar o óleo. Já falei isso aqui. Quero que coloque um joinha quem já... Opa, voltamos. Gente, vocês vão avisando se travar, tá? Por favor. Então, a Fárida pediu para dar um joinha se vocês lembram que o óleo de coco, nesta temperatura que nós estamos aqui em Curitiba, está duro. Olha, aliviou. Tinha um barulhão aqui da boca de indução. Ele está duro. Certo. Aí, pra gente colocar aqui na receita, a gente precisa soltar ele, né? Banho-maria, numa panela, enfim, no micro-ondas. Tá. Aí ele entra aqui líquido, no forno ele se mantém líquido, porque com calor ele tá líquido. O que acontece quando o pão tá pronto? Você já sabe responder. Vai ficar mais durinho. Vai ficar duro, por quê? Porque a temperatura ambiente... É mais frio e daí vai endurecer. E ele vai endurecer tudo de novo. Então, assim, Fárida... Só física. Não uso óleo de coco em bolo, em banana bread, em muffins. Porque ele vai deixar o bolo ou o muffin tudo mais duro quando voltar Então a aqui temperatura pode ambiente. ser um óleo de girassol, pode ser também um azeite de oliva, tá? Tranquilamente. Vamos repetir aquela informação do óleo de Curitiba. É isso que a gente tá fazendo. O óleo de Curitiba. Se você tá aí no Nordeste, num lugar que o seu óleo de coco lá na sua prateleira tá líquido o tempo todo, dentro do seu bolo, ele também vai estar nesta apresentação, vamos dizer. Aqui em Curitiba, aqui no sul, o nosso óleo de coco é sempre sólido, sempre endurecido. Isso é por conta da gordura, tá? Que varia o seu... Olha, eu ocupando na mão. Varia a sua apresentação de acordo com a temperatura, tá? Se tá frio, o óleo tá endurecido. Se tá quente, o óleo tá líquido. E é a mesma coisa, tá tudo certo. Só que se a gente ficar utilizando só o óleo de coco aqui, além de não fazer rodízio, né? Se a gente usar o óleo de coco aqui nesse banana bread, por exemplo, ou num bolo, num muffin, nessas preparações que a gente vai servir depois frias... Ele vai deixar mais durinho. Ele vai deixar mais durinho. Ele Então, vai estar endurecido lá dentro. Exatamente. E ele não vai ter justo o que o óleo traz para a receita, que é o molinho. Que é a umidade e é a maciez. Exatamente. O óleo de coco não vai permitir isso. Então a gente aqui hoje está usando qual? A gente está usando óleo de girassol e eu já respondo, ó. Já falamos da banana que tem que pesar, dá pra fazer sem ovo, não, tá? Tem que achar daí outra receita. Dá pra fazer sem óleo também, não. Não, que também precisa dessa umidade. Uhum. Umidade e maciez, tá? Posso fazer sem açúcar nenhum? Pode e deve, tá? Se for sua estratégia. Eu gosto muito de colocar o açúcar, daí eu uso o mascavo para trazer essa cor, por conta da maciez, da umidade, da cor e do sabor que também o açúcar traz. E aqui tem 1/4 de xícara. Então, 1/4 de açúcar mascavo. Tá. Então, vocês que estavam perguntando... teve 1/4 de óleo também. 1/4 de óleo, 1/4 de... Depois a gente põe as porções certinhas.
Fáida, posso pôr adoçante? Aí deixa sem. Tá. Outra coisa que você pode fazer também para adoçar um pouco mais esse pão, porque, Ana, vou falar mais uma vez, a pessoa enxerga isso, ela quer que seja um bolo, não é. Entendi. Então você vai servir para a pessoa vai falar, não tá doce, mas meu amor, não é para ser doce. Entendi. Mas se você quer começar a fazer essa transição de um bolo que a pessoa come todo dia de manhã, ou de um bolo que a pessoa come todo dia à tarde, isso é uma estratégia, você trazê-la para um banana bread que não tem o açúcar dentro, esse aqui é um açúcar Saudável. é muito pouco perto do que vai no açúcar para bolo. Você pode colocar umas uvas passas. Entender, acrescentar outros elementos que Isso. vão trazer Mas o não doce. aqui, depois no final, Final. tá? Uva passa, damasco picadinho. Quer ver minha mãe? Aí não, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Frutas cristalizadas. Ah, entendi. Por Tá. causa do açúcar. Mas a minha mãe coloca, fica uma delícia também. Nozes, chocolate 70% picadinho. Ai, gostoso. Você pode saborizar E ele. depois que tá pronto, você coloca junto no prato. Exatamente. Legal. Aqui, ó. No bowl. Antes de jogar pra forma. Ah, legal. Na mistura final. Legal. Como se estivesse incorporando essas frutinhas num panetone, num chocotone, sabe? Que você só incorpora e mexe a massa. Vamos bater aqui. Mais uma vez, não precisa colocar se não quiser. Pra mim faz uma diferença importante. E aqui canela a gosto. Eu tô colocando uma colher de chá aqui, tá? Tá bom. Ah, não quero canela. Meu marido não gosta de canela. Meu filho tem alergia à canela. Deixa sem canela, tá? Aqui é também pra levantar o sabor e pra adoçar, porque a canela Sim. também faz isso. Vamos esperar um pouquinho pra bater. Vamos misturar os secos primeiro. Se o marido não gosta, faz do mesmo jeito que eu como. Nosso testador tá falando que ele come de todo jeito, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Posso passar aqui, ó? Pode, Que é do lógico. liquidificador. Ah, imagina. Tá tranquilo. Deixa eu dar uma mexidinha aqui nas frutas. Tem pergunta? Ó, como já deu uma engrossada. aqui pra dar uma olhadinha. Pois eu vou mostrar pra vocês aí pertinho a geleia, igual a gente sempre faz, Gente, se tá? vocês tiverem alguma pergunta, manda aí que o suporte técnico passa, porque o dele não tá aparecendo pra mim. Suporte técnico. Aí, a gente já colocou algumas coisas aqui no liquidificador, fora a banana que a gente pesou, que importa muito. Isso aqui, ó. Exatamente, né? Ou seja, a balança precisa também ter um medidor de Isso xícara aqui e de colher. É produtividade na cozinha. Sempre falo, produtividade na cozinha também é acertar uma receita. E é um investimento barato, né, Fárida? Vamos dizer, por que você vai ficar jogando seus ingredientes fora se você pode investir? Gente, tem caros desses? Existe produto de marca desses, você vai pagar 150. Mas tem uns que você paga 15, 20 reais e tem um kit completo legal por 30 reais. Vale muito a pena. Estão perguntando se você sabe a quantidade de açúcar em gramas. Não. Tá em colher, gente. Não, mas você pode colocar umas 2 colheres de sopa também, nessa quantidade, tá? Tá. É só pra trazer esse realce, esse diferencial aí na umidade, na maciez, no sabor, na cor, como eu falei. A gente já vai bater tudo, tá? Pode ser no mixer também, pode ser no liquidificador. O ideal é que a gente bata, né? Eu nunca fiz amassado porque eu gosto dessa textura bem lisa aqui. Tá. Inclusive, vamos chamar assim, o ingrediente estrutural dessa receita é a aveia. Tá. O farelo de aveia. Tá. Lembra que a gente já usou no brownie? Sim. Que eu trouxe aqui, que ele é a parte externa do grão da aveia, então ele é mais fibroso, ele não tem todo o carboidrato que a parte interna tem, então ele tem mais beta-glucana. Pode ser o farelo de aveia, que a gente compra pronto já, e a gente encontra ele de diversas texturas também. Se você achar que ele tá muito grosseiro, você pode colocar no liquidificador seco e pulsar e ir mexendo entendi. e pulsar para ele ficar mais fino. Tá. Mas pode colocar ele inteiro também. Sabe o que eu tenho aqui? Aveia em flocos finos. Pergunta que me fizeram, essa foi você que fez? Qual? Aveia, não. A farinha? É. Esse aqui eu comprei os flocos finos e triturei no liquidificador. Então, ó, me perguntaram na outra live, então dá pra comprar o flocos Sim, finos e triturar. sim, É que me perguntaram, por isso que eu tô Se você te tiver aí perguntando só hoje. flocos grossos, aquele maior. É. Liquidificador, gente. Ter certeza que ele tá bem sequinho. Esse aqui, ó, Ana, eu não preciso nem impulsar, eu posso ligar ele. ele já ele faz. suga todo assim. Tá. E deixa ele nessa textura, ó, mais fina.
Fica mais delicado. Eu gosto dessas coisas mais delicadas assim, tá? Apesar de ser um pão bem rústico, né? Isso, aham. Então aqui a gente tem 1 xícara de farelo de aveia ou aveia flocos finos como gente, ingrediente estrutural dessa Uma receita, xícara tá? é assim, tá? Daqui em diante começa a confusão. Ixi, ela quer me ensinar a cozinhar, mas já começa bagunçando o cerco, assim. Não, sabe qual que é a confusão? A confusão é assim, ó. Ah, eu quero pôr coco, quero pôr amêndoas, quero pôr caju, quero pôr isso, quero pôr aquilo. Cada um pode criar a sua versão e deve criar a sua versão. Tá. Por conta de encontrar um pão mais úmido ou mais seco, de acordo como gosta, como a família gosta, tá? Daqui em diante a gente começa a criar. Depois dessa farinha de aveia muito fibrosa, muito rica em fibras, que é o que traz uma grande quantidade de fibras para essa receita, tá? A gente vai utilizar meia xícara de farinha de arroz. Arroz, tá. Arroz, também uma farinha estrutural e é uma farinha que tem um poder de secar a umidade da receita. Tá. Então tem muita banana, tem muita umidade aqui, a farinha de arroz vai secar. Tá bom. A gente nunca faz um bolo, um banana bread, um muffin, qualquer receita, vamos chamar assim de confeitaria, sem glúten, com uma farinha só. A gente precisa encontrar em um pouco de cada uma delas. Quando que eu falei isso? Na panqueca de cenoura, né? Cenoura, que tem que encontrar um equilíbrio, Ingredientes né? que tragam características que vá nos trazer algo muito próximo do glúten que tem no trigo, né? Tá. Que tem a elasticidade, tem a maciez, tem a umidade, tem a estrutura, tem a expansão. Então a gente nunca usa farinha de arroz pura, crua e unicamente numa receita, porque a gente vai ter uma receita muito seca. Vai ser aquela coisa dura. E muito saborizada. Inclusive, eu não uso farinha de arroz integral, porque ela saboriza de uma forma mais forte. Tá. Essa aqui não tem sabor, tá vendo que ela tá bem fina? É bem fininho. E por quê? Gente, E porque pra mim assim, era farinha eu não tenho a fibra da farinha do arroz integral, mas olha quanta fibra que eu tenho aqui. Não, a fibra aqui tem bastante. Eu dá vou, até pra colocar, ver. eu vou colocar linhaça. Então eu tô compensando dieteticamente. Não precisa tudo ser cheio de fibra. Tá? Então, Porque senão ou seja, fica até algo desagradável. É como a gente falou na primeira live, tudo na vida é um Tem equilíbrio. Farinha de arroz, tá? Meia xícara. Tá. Vai praticamente secar tudo isso que tem na receita. Vou misturar aqui. Tá. E aqui eu trouxe fécula de batata. Tá. Fécula de batata também ela é estrutural. Poderia ser amido de milho também, tá? Ela traz leveza. Então, ela parece muito com a farinha de arroz, pela cor. mas ela é leve, ela traz leveza para a tá. receita. E aqui eu vou dar uma dica de uma forma que eu faço meu banana bread em casa, que eu gosto muito. Que é no lugar desta xícara, dessa meia xícara de farinha de arroz e desse 1/4 de fécula de batata, eu utilizo misturas sem glúten, de farinha sem glúten, de algumas marcas que a gente encontra no mercado prontas. Tá. Depois a gente pode passar em box pro Uma pessoal, ideia, uma quem ideia pro pessoal quiser, pergunta conhecer. em box pra responder. Que eu falo qual que eu uso. Uhum. Então eu pego essa parte da farinha de arroz com essa parte da fécula e coloco aqui. Por quê? Porque essas farinhas sem glúten, geralmente elas têm a farinha de arroz como estrutural, a fécula para trazer essa leveza, o polvilho para trazer gomosidade. Eu não coloco polvilho aqui, mas um mix de farinha sem glúten cai muito bem nessa receita para quem já usa, para quem está aqui já como um consumidor de receita sem glúten, até por algum motivo especial de saúde. Que não possa, né? Que não possa, tá? Outra ideia aqui, ó, se você tiver em casa, vamos lá. Farinha de amaranto, farinha de quinoa, farinha de grão de bico, qualquer outra farinha funcional que você tiver, você pode nesse 1/4 de xícara de fécula de batata tá colocando aqui. Ah, Tá? tá. Mas aí, em vez de colocar o féculo de batata, eu coloco... Qualquer outra que você tiver em outra casa. que eu tiver em casa. Sabe uma farinhazinha sobrando aí? Aquele Ou você tem, restinho. ou você tem assim, ó, a pessoa fala, Farida, comprei quinoa em flocos, comprei amaranto em flocos, não sei o que fazer. Entra super bem aqui. Tá. Mantém a farinha de arroz. Mas eu quero usar e quero colocar um pouco mais da farinha de amaranto, de grão de bico, disso e aquilo. Faça seu experimento. Faça seu experimento. É como a gente falou, é teste. É teste. É teste. O importante é combinar farinhas para ter um resultado legal. Tá. Fécula, tá? Se tiver amido de milho também pode ser. E aqui a farinha de linhaça. Vai ficar... Não vai ficar ruim.
Tá. Entra com muita fibra aqui dentro. Inclusive, esse banana bread é funcional por conta de toda essa aveia, por conta de toda essa linhaça que tem aqui, porque são alimentos funcionais. Tá? E aqui na farinha de linhaça nós temos gordura, que também traz essa maciez. Tá. Que também traz essa umidade que a gente quer. E aqui ela traz numa receita sem glúten, onde a gente não tem o glúten como liga, a liga. Ah, legal. Tá? É ela que vai dar A liga, Uhum. tá? Tá. Então você tá vendo, a gente tem um pouquinho de tudo, um pouquinho de leveza, um pouquinho de estrutura, um pouquinho de gordura, um pouquinho de fibra. Ah, aquele vai secar um pouquinho, aquele vai deixar mais umidinho. A gente vai colocar Uma pitadinha de sal. uma pitada de sal com o pote aqui que a gente não vai mostrar. E a gente vai colocar, Fermento. o fermento. O fermento. Junto, tá? Tem uma colher de sopa. Tá. A farinha você coloca no final. Gente, veio aqui o líquido pro bol, mexeu, a linhaça já vai começar a agir, já vai engrossar, já vai ter a pro textura forno. da massa. Então, assim, não tem nem tempo do fermento pensar em dar um passeio ali, tá? Tá. Eu já coloco aqui porque é mais fácil de incorporar, porque a gente vai mexer com um fouet, tá? Inclusive, pra quem não sabe, fouet serve pra isso, tá, gente? E tem vários, tá, gente? Tem grande, pequeno, de silicone. Você pode escolher qual é o melhor fouet que você se adapta. Ana, tem pessoas que fazem essa receita de banana bread com 5 bananas. Ah, Fábio, tenho 5 bananas, vou colocar todas aqui. Você vai precisar ajustar a farinha. Sim, porque daí não vai fazer a liga tão certo. Isso, e você não vai vai fechar. Então, a assim, conta. essa receita eu faço há muitos anos. E é uma receita que até os seguidores falam de banana bread perfeito, porque ela dá muito certo. A única variação que eu faço é ali na fécula de batata. Sabe? Trocando uma farinha por outra para ter esse resultado. O Mendo Fit falou que só conseguiu entrar agora, mas depois vai assistir a nossa gravação. Então assista aí, porque a gente hoje tá com uns vamos. minutos de bônus aqui, porque o Instagram demorou Pra para entrar liberar o áudio. nosso áudio. E tá querendo gravar, né? Mas a gente vai em frente. Outra ideia aqui, ó, tá? Se você quiser, você pode peneirar tudo isso, tá? Você pode peneirar. Quando você peneirar, você vai encontrar bastante fibra do farelo Tá. de aveia e da linhaça e você joga de volta junto, mas peneirar sempre é uma boa, né? Antes da gente bater e colocar, deixa eu pegar uma faquinha para cortar essa banana. Gente, mostra ali, Ana, olha como que ela tá pintadinha, ela tá no ponto ótimo para fazer o banana bread. Ó, gente, eu vou... Ó, ela tá bem pintadinha. Ai, que bonito que ficou assim. Mostrou bem. Mãe, aprendi, banana Cadê pintadinha. aquela outra partezinha? Ah, aquela outra eu já... Foi lá pra baixo? Foi. Tá. Ah, não, tá aqui, ó. Não. Eu falei Vamos a lá. casca. Aqui, como vocês viram na foto no Instagram, ela tá disposta... Ai, dá pra em dispor de cima. qualquer jeito, Aham. tá? Aqui eu vou colocar rodelinhas, Tá. só pra facilitar o corte, tá? A Keila falou que tá amando a aula e a gente ganhou selinhos. Muito obrigada. Obrigada, gente linda da internet. A Keila pôs que ela aprendeu a colocar a banana bread no grill, na fatia para tomar café. É o caminho sem volta que você aprendeu com você. A Corrida dos Outros Papos falou que a gente tá linda, que a live tá sendo o programa culinário dela preferido. Que legal. Pode pôr aqui. Vamos por aqui, tá? Aqui cortei em rodelinhas. Já vamos falar dessa forma de consumir, tá? Que eu falei muito que eu ia falar sobre isso. Aqui colocamos sal, colocamos tudo. Vamos untar a nossa forma aqui. Tá ligado aqui, né? Tá. 180. Já tá um tempinho, tá? Tá um tempinho até. Gente, Pode untar bem segredinho. as bordinhas aqui, ó. Segredinho, tá? A forma, ela é dura, ela não é de silicone, então você consegue pôr só ela no forno. Mas, como a gente estava conversando com a Fárida, a gente vai usar um segredinho que é pegar uma outra forma para colocar embaixo.
Só para dar estabilidade. Estabilidade. E dançandinho. Vamos ver se tem mais pergunta. Fari e Dayana. Fari e Dayana, uma química legal de vocês. Nossa! Vocês não sabem o que a gente apronta fora da live. Depois da live. Volta pro lugar. Volta pro meu lugar. Vamos organizar. Gente, agora sim, tá? Mistura. Quer bater mais Opa! fácil? Faltou um pedaço ali. Qual que eu vou mexer? Essa daqui? Pode ser. A parte que eu falei que entra... Deixa eu pegar o potinho pra você pôr. Coloquei ali, ó. Olha ali atrás, se tá vendo. Tá, aqui tem mais aqui, peraí. Isso não tem problema. Ah, então tá. A parte que eu falei que entra passas, damasco, nozes picadas, frutas cristalizadas, chocolate, é depois, pode colocar aqui, ó. Tá. Então Junto vamos dizer com que eu tenho seco. aquelas gotinhas de chocolate 70% ou raspadinho. Posso Coloca pôr aqui, ó. Tá. Coloca aqui, tá? No seco, mistura aqui com o seco, tá? Tá. Até porque daí, se elas estão mais úmidas, elas pegam elas ficam envolvidas pela farinha. Ah, legal. Tá? Daí Tá. é legal, elas ficam envolvidas pela farinha. Aí, Quanto? Mais ou menos meia xícara num total de recheio, tá? Ah, tá. Não pode pôr muito, porque senão ele vai... Não, senão Se fica muito equilibrar. úmido lá dentro e quando você vai cortar, ele vem quebrando, porque tá com muito recheio. Ah, entendi. Sabe quando você corta e o recheio começa a quebrar, assim, você não fica com formato? Gente, tá uma cara boa. Quer que eu passe? Só misturar, como eu falei, pode peneirar também, tá? Como a gente tá usando essas farinhas de arroz, a fécula, às vezes a gente pode encontrar no meio uns pedacinhos esbranquiçados, assim, quando corta, mas não é o fermento, é porque não misturou bem ou não peneirou. Não tem problema, né? Às vezes acontece, dependendo da procedência do ingrediente. E aí que eu ia te falar, né, Fari, da questão do ingrediente. Tudo que usar tem que ser de qualidade pra ficar bom, saudável e gostoso, Outra né? coisa, aveia, aqui a aveia tá sem glúten. Tá. Por isso que eu tô falando que é sem glúten, tá? Então, se for a sua necessidade, você vai consegue. procurar. Deixa eu mostrar rapidinho essa textura aqui pra elas, Pra porque dar o o povo ponto, acha né? que fica errado, tá? É uma textura mais grossa, tão vendo, ó? Só que aqui, ó, encontrei esse ponto, só misturei, não tem mais ponto de farinha, já vai pra massa, porque senão a linhaça aqui não vai parar, né? A linhaça aqui não vai parar. Então, vamos lá. Meu, que pesado esse bol. Peraí que eu não te ajudar. Peraí. Segura o bol. Vamos lá. Isso. Ó, aqui que dá um desespero no povo, ó. De falar, meu Deus... Eu tinha certeza que A eu minha tinha forma, errado. a minha forma tá errada. Era isso que eu falei, quem perdeu o começo da live, a gente começou falando isso. Exatamente. De forma e utensílio, ó. Tá vendo? Sem medo aqui, ó. Não, chega. Olha Eu vou só. até o fim, gente. Aqui, gente, o que acontece? Meu pai, eu não quero essas bananas por cima, porque é ruim de não sei o que lá, de cortar. Pode deixar sem, tá? Olha, tá vendo que ali eu fiz de um jeito? Se você quiser aqui, ó, por exemplo, no teu recheio tem chocolate, ou tem nozes, ou tem passas. Se você quiser colocar... Pode jogar. Posso colocar aqui? Pode usar. Se você quiser colocar por cima, para trazer aquela leitura de que é isso que tem dentro, tá? Eu não coloco canela aqui em cima para não escurecer demais, tá? Tá, senão vai ficar muito escurinho, né? Ó, gente, tá cheio até em cima, tá? Sem medo de ser feliz. 180 graus.
Em 35 minutos vocês podem olhar. Tá fazendo foto? O que eu quero dizer para vocês com isto? Vamos colocar já. Sobre o assar. Isso aqui é o que falta? Não, isso tá já ligado o tempo todo. Será que eu coloco no de cima ou no de baixo? A gente não sabe, né? Vamos ver aqui, Gente, ó, tudo a gente 11 tá testando, tá? Cooktop a gente testa, Ai, o mas- forno a gente testa, é tudo um teste. Mas é bom assim. Gente, o que acontece, ó? Quando a gente tira do forno receitas que tem farinha de arroz, por exemplo, ela continua cozinhando do lado de fora. Então, quando você vai colocar seu palito ali e ele estiver extremamente seco, imagina que depois vai Ele vai secar continuar mais ainda. ainda. Então, se você colocar o seu palito... E ele tiver um pouquinho úmido, vai estar certo. Exatamente. Ô, tô aprendendo, bem! Não tô na Globo, mas tô aprendendo com a Fari. Exatamente isso, meu bem. Exatamente isso. Aí, às vezes, o que acontece... Isso é uma piada interna que um dia a Fari não vai entender. Nem eu não sei, tá? Nem ela não sabe, gente. Então- Meu marido, minha mãe e meu pai sabem. Não fique procurando aquele ponto extremamente seco, porque ele vai secar depois, tá? Entendi. Aí, vamos tirar a geleia, daí vamos falar de como utilizar esse pão. Você tá? quer tirar o... Deixa eu mostrar pra elas aqui o fundo da panela. A gente já tá acabando nossa live, porque vocês não vão ver o banana bread. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo, ó? Pôs na geladeira. Isso A aqui Karina Cris tá perguntando, eu achei que ia pasta de amendoim nessa receita. Aham. Então, espere a foto pós-live. Tá querendo spoiler do nosso pós-bastidor? Aqui a nossa geleia. Pôs na geladeira, ela endurece, tá? Fábio, aproveitando que você tá colocando no potinho a geleia, a gente pode estar colocando, armazenando a geleia nesses potinhos, né? Ai, Porque isso Olha, daí, gente. ele vai pra geladeira, ele pode ir até pro freezer, se você estiver fazendo algum alimento que vá no freezer. Com você fechamento tem hermético. como fazer a parte de higienização dele e sempre tá reutilizando. Como é vidro, não vai guardar gosto. Então, assim, é uma dica que eu dou que, né, a gente tá mostrando no potinho pra servir, né, mas... depois, para armazenar, vocês tiram a canela, tá? Vocês podem tirar a canela, tá? Para armazenar na geladeira. Deixa eu te contar um negócio. Sabe como é que eu gosto de comer isso aqui? Sabe qual que é o meu suco preferido da vida? Melancia. Melancia? O suco favorito. Nossa, é difícil quem gosta de melancia. No verão, eu tomo todo dia suco de melancia. Daí eu faço isso aqui e eu tenho forminha, assim, tipo de gelo de silicone. Aí eu faço cubinhos e bato isso aqui com suco de melancia. Eu postei o ano passado falando sobre isso. Fica muito gostoso. Deve ficar bom, hein? Muito gostoso. Ai, gente, isso aqui combina com tudo, tudo. Então tá. Me perguntaram na live passada como fica a finalização, né? A finalização a gente vai postar nas fotos que a gente vai fazer depois, mas só pra vocês saberem, é uma união, como já perguntaram, cadê a pasta de amendoim, né? A gente vai estar usando ela sim, como sugestão. O nosso pão, que não é um bolo, mas, gente, tá maravilhoso. A gente aguentou, tá? Não comemos antes da live. Estamos aguardando as fotos, tudo certinho. E agora fica no forno por mais ou menos 35 minutos a 40, dependendo do seu forno. Então, a gente não vai ficar aqui o tempo inteiro pra tirar, pra mostrar pra vocês, porque a gente já trouxe um pronto, né, Fábio? Exatamente. Deixa a gente passar antes de acabar as orientações de como armazenar. Isso, e o congelamento que a gente estava falando tanto do planejamento, né? Que a pessoa pode se planejar ou congelar a fruta da banana até as frutas vermelhas para poder fazer e depois, ao mesmo tempo, eu fiz, mas não posso consumir tudo hoje porque eu moro sozinha. Acho que tem até uma seguidora tua que segue a gente de Santa Catarina, né? Que ela mora sozinha, ela falou, adorei, vou fazer uma porcionada pequeno pra mim, pra poder comer outro dia. Você sabe que... Então... Ai, já deu vontade de falar da live que vem, que tem porção individual na receita. Exatamente. Pergunta disso aqui, Fáida, mas eu não dou conta de comer isso aqui, eu moro sozinha ou só eu que como em casa. Gente, faça para congelar.
Quando eu tô com espaço no freezer, eu chego a fazer 2. Por quê? Faço, corto as fatias todas, coloco, você pode colocar num saco plástico para freezer único ou fazer pequenos pacotinhos, depende de como você quer organizar. Sim. Ou se você tiver um pote organizador para colocar no congelador, porque daí você tira a fatia congelada. Sim, a gente tem aqueles quadrados igual você usou do grão de bico na primeira live, que dá certinho as fatias. As fatias, elas não se grudam, tá? Exatamente. Então, assim, fez... de um dia para o outro, por exemplo, eu fiz ontem à tarde, esse daqui, ok, vai dar um dia aqui, lembra que eu falei, tem banana, a banana tá madura, aqui a gente tá com um tempo propício, até para deixar fora da geladeira, mas se você está numa região muito quente, já leva para a geladeira. Ah, Farida, mas eu não gosto de comer gelado, eu também não. Sabe qual é a melhor forma de fazer? Pegar uma sanduicheira. Gente, fica delicioso, porque daí vem aquele perfume da banana e da canela, dá aquela tostadinha. Então você põe na sanduicheira, tosta um pouquinho. Coloque na sanduicheira e depois conte pra gente. Aí o que acontece? Ele volta a ficar macio, fofinho, fica com uma crostinha por fora e macio por dentro. Tá. Então fez... Vamos dizer que esse aqui a gente coloca na geladeira, pode colocar na torradeira, na sanduicheira, também na torradeira, tá? Só tem que regular bem a temperatura para não queimar por fora. E daí fazer os acompanhamentos. Mas você pode cortar inteiro e congelar, tá? Num saco bem fechado, longe de carne, de cebola, de temperos fortes no freezer. Por até 90 dias. Tá? E Farida, outra coisa que você falou, que quando a gente tirar ele, a gente tem que pôr na grade. Sim. Pra coisa. No momento a gente já solicitou, mas ainda não recebemos ainda a reposição. Mas a grade Vou deixar aqui porque a gente já vai tirar. Né? Então, assim, pro ar poder circular, né? Mais uma coisa importantíssima, não corte quente. Ah, assim que não vai quebrar, né? Espere esfriar completamente. Tá? Espere esfriar completamente em cima da grade e corte. Vamos lá, voltar pro congelador. Quero consumir. Tá. Tirei a fatia. Coloque na geladeira. Descongele sob refrigeração, aí coloca na torradeira, na tostadeira. Tá. No forno, na air fryer. Capia. Não. Olha, eu vou dizer pra você que uma estratégia que eu utilizo é quando eu viajo. Nossa, quem me segue há muito tempo conhece. Eu paro em posto de gasolina com banana bread, peço um café e tô com paz de amendoim, às vezes geleia, um kit banana bread, geleia, paz de amendoim, de tanto que eu gosto na minha lancheira. Então você pode descongelar na geladeira, tá? Ou se a tua viagem for longa e você colocar numa bolsa térmica, também vai ficar bem ok pra você consumir, tá? E é isso. Falei que você pode colocar no forno, na air fryer, vai secar, tá? Aí vai ficar mais seco. Na torradeira e na sanduicheira ele fica macio por dentro e tostadinho por fora. Tá, então para quem perguntou pra gente da pasta de amendoim, vai ter diquinha daqui a pouco na foto. E outra coisa importante é, você tá comendo, preste atenção no quanta saciedade ele vai te dar. Ah, é isso então que eu você tá comendo ia ser igual o brownie fit que a gente fez. Que o brownie que a gente fez, nossa, um pedacinho dele é a mesma coisa. Até meu pai falou: nossa, fala pra Farida, eu sou guloso, mas não dei conta. Você sabe que ontem eu fui fazer uns exames e eu saí em jejum, super de mau humor. Eu falei, vai me dar super fome, e levei 2 fatias. Quando eu comi uma, eu falei, eu não precisava ter trazido a outra, porque ele dá muita saciedade. Tem linhaça, tem todo esse farelo de aveia, enfim. É uma preparação que traz muita saciedade e com isso ajuda no equilíbrio alimentar. Né? Se você faz um café da manhã com banana bread, claro, com outras composições também, um lanche com isso. Você pode dar, tirando o açúcar para criança até 2 anos, a partir do momento que ela começa a introduzir ali ovos, principalmente. Você consegue dar para criança. Os meus filhos bebês, assim, comiam banana bread cortadinho e quadradinho. Então, sempre levei para viagem, sempre andei com banana bread, porque é uma receita muito coringa. Então, olha, só não agrada quem não gosta de banana. Tá? E falando da banana, a caturra, tá? Porque ela precisa da doçura e da água que a caturra tem. Então, não é a da terra, não é a prata, tá? Você pode até decorar com a banana prata, se você tiver. Mas use a banana caturra, que vai fazer uma diferença na maciez, no sabor também, no aroma aqui. Então, tá bom. E
E é assunto isso, né? Nossa, é como dá. Isso que hoje a gente nem enveredou ainda falando tanto do planejamento, da economia. Né? Mas olha, tem coisa. E a gente quer aí pedir para vocês comentarem. Se ficarem com alguma dúvida, mandem inbox para a Farida ou para a Regali, que a gente vai estar respondendo. Se vocês estão interessados nas formas, elas vão estar subindo no site essa semana. Nos potes da Fido, alguns já estão, tá? Alguns desses potes herméticos já estão no site, como também aqueles outros nossos potinhos básicos de rosquear, que a Farida usa para cebola, para tantas outras coisas que a gente usou na live. Aquele pote também é pote para compota. Então, você também pode utilizar ele. A diferença dele é que como a tampa é de metal, eu já não indico tanto ele pro freezer. Sim. Eu indico mais esse. Apesar de ter também o metal, a parte externa, gente, ele dura muito bem. Esse pote é extremamente hermético. E o legal dele ele tem uma borrachinha. E eu vou contar o segredo para vocês aqui. O segredo é que ele tem uma lingueta na borracha. Então, quando você coloca a borracha aqui, você puxa e você na hora de descongelar não vai quebrar o pote. Porque você puxa essa linguetinha e vai sair e vai entrar o ar e você vai conseguir abrir o pote que está hermético muito bem. Então, ó, vantagens, só vantagens. Como vocês já sabem, tudo que usamos aqui tem muita qualidade para o resultado final das receitas, mas também para termos comidas saudáveis, né? Saudáveis, porque não temos produtos que envolvam toxicidade para nossa comida aqui. Então a gente trabalha com muita saúde em todos os utensílios que a gente utiliza aqui. Teve gente lá no final perguntou assim, qual que é a banana que tá usando? Caturra. Caturra ou nanica, mesma coisa. E tem bastante tinta. Obrigada pra todo mundo. Agradeço todo mundo aí que tá. A Kelly escreveu alguma coisa. Foi demais mais uma vez. Posso só fazer um spoilerzinho da semana que vem? Pode. Cozinha em grão de bico. E se você não sabe cozinhar, volta na live passada que tem dica. Não, era quinoa. Era quinoa, é verdade. Olha eu mandando coisa Não, mas a gente vai falar sobre isso durante a semana. Mas quem sabe cozinha aí. E quinoa também, cozinha em grão de bico e quinoa. E a live da semana que vem é bem surpreendente. Né? O tema é bem surpreendente. Vamos lá. Estão pedindo, a parte técnica tá pedindo pra me falar mais devagar e repetir endereço. A Farida tá rolando e rir aqui. Gente, se vocês são aqui de Curitiba, a gente tá na Bento Viana 290, tá? Aqui em Nova Verde, entre o estádio do Atlético e o Clube Curitibano, tá? Se vocês estão com alguma dúvida e precisam falar comigo, Paula, mas eu preciso desse potinho que a Farida usou, esse prato, manda um WhatsApp pra gente, 41 99273 4059, e dúvidas na receita ou em qualquer coisa do preparo, manda também inbox pra nós, né, Farida? Deixa eu falar que a nossa equipe técnica fica fazendo assim pra gente se acalmar, de tão alegre a gente tá pulando aqui e batendo palma e não pode. Mas, gente, ó, agradeço a presença de todo mundo, agradeço os comentários e, ó, gente, um beijão, até semana que vem. E faça aí e marque a gente, né, Farida? Com certeza. E feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.